Artoria Pendragon, Arutoria Pendoragon, também romanizada como Arturia e Altria Class Name Saber, Sabe, é uma das personagens principais de Fate Zero e uma das 3 principais heroínas de Fate, Stay Night. Ela é a serva de classe Saber de Kiritsugu Emiya na 4ª Guerra do Santo Graal, e Shirou Emiya na 5ª Guerra do Santo Graal. Ela é a serva de Norma Goodfellow, possuída por Manaka Sajiou, no labirinto Holy Grail War of Fate, Labyrinth. Ela é uma das servas de Hitsuka Fujimaru dos conflitos das Grandes Ordens de Destino Grande Ordem. Perfil. Identidade. Mais conhecida como Arthur Pendragon e Rei Arthur, que é considerado um homem na história, ela é uma vez e futuro rei, e um herói lendário da Grã-Bretanha conhecido como o Rei dos Cavaleiros, Kish. Ela empunhou a Espada da Pedra, Calibur, mas acabou sendo destruída. Mais tarde, ela obteve Excalibur e Avalon da Dama do Lago. Enquanto Arthur é um herói conhecido como modelo para cavaleiros, disse que ele realmente existiu como Dux Belorum, o líder da guerra, e foi um grande general que liderou os 12 reis do norte da Inglaterra, Godogin, enquanto impedia que estrangeiros invasão de forças como os escoceses e os pictos. Esta identidade do verdadeiro grande líder por trás da lenda do Rei Arthur tem muitas variações, e acredita-se que pode ter havido 2 pessoas que se encaixam na descrição do rei. Um é o britânico Arthur completo, enquanto o outro é o romano Artorius, e seus 2 conjuntos separados de realizações se fundiram na lenda do Rei Arthur que é conhecida nos tempos atuais. Infância. O rei escolhido para ser o rei da Grã-Bretanha foi agraciado com um poder misterioso, uma energia amaldiçoada primitiva negra nativa da Grã-Bretanha, mas seu poder diminuiu e o pai de Artoria, Uther Pendragon, foi dito ser o último de seus guardiões, e é por isso que ele veio com seu plano de gerar um filho artificial de um humano e um dragão. Merlin uma vez previu como o dragão branco WP, representando os saxões WP, e o dragão vermelho WP, representando a Grã-Bretanha lutariam entre si, e depois a Grã-Bretanha seria unida por um grande rei que derrotaria os gauleses e os romanos. Como a encarnação do dragão vermelho, Artoria foi criado para se opor à encarnação do dragão branco, o irmão de Uther, Vortigern, que se opunha à era do homem que se aproximava, e queria manter a Grã-Bretanha um reino dominado pelo mistério. Artoria nasceu em uma época de caos e guerra, que começou com o fim do Império Romano do Ocidente. Acreditava-se que era indestrutível, mas estava apenas aguardando sua destruição nas mãos de invasores bárbaros. Em preparação para a guerra contra os bárbaros, Roma privou sua província insular de quaisquer forças militares que lá restassem. Uma vez que a Britânia perdeu a proteção do Império, não pôde escapar de se tornar independente, fazendo com que invadisse países menores logo depois. Esta época de invasões bárbaras e conflitos autodestrutivos entre clãs deu início a um longo período de guerra, que mais tarde ficaria conhecido como a Idade das Trevas. Artoria nasceu nesse período como a herdeira do trono, filha do rei da Grã-Bretanha, Uther Pendragon, e da Igraine de Olhos Azuis, esposa do servo de Uther, o duque da Cornualha. O rei, acreditando na profecia de Merlin, ansiava pelo nascimento de seu sucessor designado, mas a criança nascida era uma menina, não a que ele desejava. Uther e Igraine se casariam mais tarde, tornando a outra filha de Igraine e meia-irmã de Artoria, Morgan Le Fay, agora sua irmã oficial. Pelo menos é o que diz a lenda. No entanto, a verdade é que Morgan não nasceu até depois que Igraine e Uther se casaram, e ela também é a verdadeira filha de sangue de Uther, tornando-as irmãs completas. É dito na lenda que Arthur foi deixado aos cuidados de Merlin, como preço por sua ajuda em garantir o sucesso do amor de Uther por Igraine, dizendo: "Eu guiarei adequadamente esta criança, uma que carrega um grande destino, e a protegerei da crise da família real." A verdadeira realidade era que Artoria não era um menino, então o rei não poderia fazer uma criança que não fosse do sexo masculino seu sucessor, mesmo que ela estivesse destinada a um dia se tornar um rei. Ela foi confiada aos vassalos do rei, e deveria ser criada como filha de um mero cavaleiro. O rei caiu em desespero com a situação, mas Merlin ficou encantado, porque o sexo de quem se tornaria rei nunca importara. Ele estava confiante de que o fato de a garota estar separada do castelo, até o dia da profecia, era prova de que ela se tornaria rei. A cidade natal de Artoria ficava na costa entre colinas verdes, onde o vento soprava forte, e o mar eriçado como as crinas de 1000 cavalos brancos galopando. Se alguém olhasse para a terra distante do topo de um penhasco, veria uma longa costa envolta em névoa, correndo até onde a vista alcança. Lá, quando Artoria tinha 5 anos, Merlin a colocou aos cuidados de San Hector, um velho cavaleiro simples e sábio, que a criou como sua filha adotiva e sucessora. Embora Hector não acreditasse na profecia, ele sentiu o mesmo ar da garota que sentia pelo rei. Ele sentiu que deveria criá-la como um cavaleiro e desejou que ela crescesse. Ele nunca precisou desejar tal coisa, pois ela treinava dia após dia para se tornar mais forte do que ninguém. Ela jurou portar sua espada pela única razão de que só um rei pode salvar um país arruinado rumo à morte, sem nunca ter dito isso. Durante esse tempo, ela foi criada com Sorkai como irmão,
mas eles ainda se amavam como irmãos, depois que ela descobriu a verdade de seu relacionamento. Ela atuou como sua escudeira e recebeu treinamento dele, enquanto também fazia outras tarefas, como puxar seu cavalo. Ela era melhor do que ele em termos de esgrima, mas ela nunca o derrotou em uma luta devido a seus argumentos declarando-se o vencedor ao invés de habilidade real. Enquanto morava aqui, Arturia fingia ser um menino e atendia pelo nome de Arturius, com apenas Merlin e sua família adotiva sabendo a verdade. À noite ela foi ensinada por Merlin em seus sonhos, então mesmo em seu sono, ela nunca realmente descansou. Uma vez que o dia da profecia chegou, cavaleiros e senhores de todo o país se reuniram para serem escolhidos como rei. Cada um esperava que a seleção fosse por meio de justas para selecionar o mais superior para se tornar um rei. Mas a única coisa preparada no local da seleção era uma espada nua enfiada em uma pedra com uma inscrição dourada no punho dizendo: "Quem puxa esta espada desta pedra é o rei nascido da Inglaterra com razão." Enquanto muitos cavaleiros agarraram a espada tentando seguir o comando, nenhum foi capaz de retirá-la. Ao iniciarem o esperado método de seleção por justas, Arturia, apenas um aprendiz não qualificado para justas, aproximou-se da pedra deserta da seleção e estendeu a mão para a espada sem hesitação. Antes de pegá-lo, Merlin apareceu diante dela para lhe dizer para pensar antes de pegá-lo. Ele disse a ela que ela não seria mais humana ao pegar a espada, mas ela apenas respondeu com um aceno de cabeça, porque estava preparada para o fato de que tornar-se um rei significa não mais ser humana, desde que nasceu. Ela sabia que um rei é alguém que mata todo mundo para proteger todo mundo. Ela pensava nisso todas as noites e estremeceu até a manhã chegar. Embora não tenha passado um dia em que ela não temesse esse fato, ela disse que terminaria neste dia. A espada foi puxada como se fosse natural fazê-lo, e a área foi preenchida com luz. Ela se tornou algo não humano naquele instante. O sexo do rei não importa, e ninguém vai se importar com a aparência do rei ou mesmo notá-lo, desde que o rei haja como um rei. Mesmo que alguém notasse que o rei era mulher, não seria um problema se ela fosse um bom rei. Isso começou o tempo do rei que se tornaria uma lenda. Ela parou de envelhecer aos 15 anos, quando tirou Calibur da pedra. Arturia garantiu sua força e reuniu seguidores por 10 anos, entre eles cavaleiros célebres como Gavai. 10 anos depois que ela puxou Calibur da pedra, ela matou o rei usurpador Vortigern na cidade-fortaleza de Londinium, com o uso de Rongominiad, e foi coroada rei da Grã-Bretanha. Realeza. Arturia liderou a Grã-Bretanha de Camelot WP, que foi construída com a ajuda das fadas nas ruínas de Londinium. Depois de se tornar um senhor feudal como seu pai, ela se tornou um rei com muitos cavaleiros sob seu comando, incluindo os estimados Cavaleiros da Távola Redonda. Seu crescimento parou no momento em que ela puxou a espada por causa de sua magia, tantos cavaleiros a temiam como ameaçadora. A maioria elogiou a imortalidade de seu mestre como divina. Suas batalhas depois disso foram os atos de um deus da guerra. Ela sempre liderava pela frente, e nenhum inimigo poderia ficar em seu caminho. Não havia derrota para um corpo admirado como um dragão em forma humana. Ela só conheceu a vitória por 10 anos e 12 batalhas enquanto corria por aqueles dias como rei. Ela nunca voltou atrás e nunca foi desonrada. Ela foi criada como rei e cumpriu suas obrigações como rei. Relacionamentos pessoais. Devido ao problema de ser capaz de produzir um herdeiro, Merlin usou magia para transformá-la em um pseudomacho capaz de produzir esperma, por um período de tempo desconhecido. Durante este período, ela ficou encantada por sua irmã, Morgan Le Fay, que pegou um pouco do esperma de Arturia, desenvolveu dentro de seus próprios ovários e deu à luz o homúnculo e clone completo de Arturia, Mordred. Ela nasceu e cresceu sem o conhecimento de Arturia, crescendo rapidamente devido ao seu envelhecimento acelerado, e conseguiu ingressar na Távola Redonda por meio de seus próprios esforços e recomendação de Morgan. Ela adorava seu rei enquanto escondia sua identidade, e ficou em êxtase ao saber de sua herança. Ao reivindicar sua herança e direito ao trono, Arturia rejeitou completamente Mordred e se recusou a reconhecê-la como herdeira. Mordred acreditava que a razão pela qual ela não foi aceita era devido ao ódio que seu pai nutria por Morgan, e que não importa o quanto ela trabalhasse para se destacar sobre os outros, ela sempre seria vista como uma existência contaminada. O amor que ela tinha pelo rei, até aquele momento, era tão grande que sua rejeição fez seu ódio queimar. Casou-se com Guinevere, mas foi apenas por obrigação de ter uma esposa. A verdade era que Lancelot, um dos amigos mais próximos de Arturia, e Guinevere se amavam, e devido a Arturia ter escondido seu gênero, Guinevere teve que carregar o fardo disso por toda a vida. Guinevere sentiu culpa por suas ações, mas sentiu alívio por ter sido Lancelot quem se apaixonou por ela. Ele, que compartilhava os mesmos ideais do rei, dividiria o fardo com ela e não faria com que o país caísse em uma situação perigosa. Ele o fez, apoiando Guinevere e o Rei das Trevas em seu caminho injusto. Reino. Arturia precisava agir como filho do rei, pois quem governava os muitos territórios e controlava os cavaleiros tinha que ser do sexo masculino. Enquanto algumas pessoas suspeitavam dela, apenas seu pai, Merlin, e Kai sabiam a verdade exata de sua identidade.
Ela literalmente se cobriu de aço para selar essa verdade por toda a sua vida, e devido à sua imortalidade da proteção das fadas, ninguém questionou seu pequeno corpo ou rosto que parecia o de uma menina. Ela foi homenageada pelos cavaleiros como um rei de boa aparência, considerado um guerreiro invencível cuja aparência ou tamanho corporal tiveram impacto em sua posição. Naquela época, as pessoas que viviam com medo de invasões selvagens só queriam um rei forte, e os cavaleiros seguiriam apenas um excelente comandante. Tendo atendido a esses critérios, ninguém a questionou. Ela era considerada justa e altruísta, pois sempre ficava na frente do exército enquanto derrotava seus inimigos no campo de batalha. Enquanto muitos inimigos e civis morreram, as escolhas do rei sempre foram consideradas corretas, e ela serviu como rei melhor do que qualquer outra pessoa. Ninguém duvidava ou tinha qualquer necessidade de duvidar, desde que o rei estivesse certo. Seu exército reconstruiu a cavalaria perdida, e sem saber de perdas. Eles correram pelo campo de batalha enquanto derrotavam infantarias estrangeiras e colidiam com inúmeras muralhas. Muitas pessoas foram descartadas para ela se juntar às batalhas, e todos os seus inimigos tiveram que ser derrotados assim que ela se juntou. Era prática comum os militares atenderem às suas necessidades sugando todos os recursos de uma aldeia local para abastecer a batalha para proteger o país. Pode-se dizer que nenhum cavaleiro matou mais pessoas do que ela, e não se sabe se ela já achou isso um fardo. Ela manteve estritamente o juramento de que um rei não é humano, e que não se pode proteger as pessoas com emoções humanas. Ela nunca estreitou os olhos de tristeza enquanto estava sentada no trono, e resolveu todos os problemas enquanto trabalhava duro nos assuntos do governo. Ela conseguiu equilibrar o país sem desvios e puniu as pessoas sem um único erro. Mesmo depois, ou possivelmente por causa de, vencer batalhas em vitória, comandar cidadãos sem desordem e punir centenas de criminosos. Um de seus cavaleiros murmurou: "O rei Arthur não entende os sentimentos humanos." É possível que todos se sentissem assim, que quanto mais perfeita ela se tornava como rei, mais eles precisavam questioná-la como governante. Eles sentiram que um humano sem emoção não pode governar os outros, levando vários cavaleiros respeitáveis a deixar Camelot. Ela simplesmente aceitou que isso fosse um evento natural que faz parte do processo de governo, isolando o belo rei homenageado por seus cavaleiros. Tendo abandonado suas emoções desde o início, ela não mudou de ideia, mesmo que fosse abandonada, temida ou traída. Não havia certo ou errado para alguém que via tais eventos como triviais. Sua batalha final por seu país começou assim, e a batalha em Badon Hill WP terminou em vitória completa. Os selvagens buscaram a reconciliação devido aos seus resultados avassaladores, e seu país, que estava apenas aguardando a destruição, ganhou um breve período de paz. O país finalmente começou a retornar ao país com o qual ela havia sonhado. Queda. O caso de Lancelot com Guinevere acabou sendo revelado através dos planos de traidores que odiavam Camelot, fazendo com que eles se opusessem. Artoria não viu essa ação inevitavelmente injusta como uma traição, mas entendeu o sacrifício de Guinevere por ter ocultado seu gênero. Ela escreveu uma carta de perdão a Lancelot e Guinevere, e deu-lhes suas bênçãos, dizendo que suas ações devem ter uma boa causa. No entanto, Lancelot teve medo e correu, provocando uma tragédia onde ninguém estava certo e ninguém estava errado. A bainha de Excalibur foi roubada enquanto ela repelia um ataque ao longo das fronteiras de seu país. Quando ela voltou para o interior, ela descobriu que a Grã-Bretanha está sendo dilacerada pela agitação civil. Apesar de seus valentes esforços para aplacar a dissidência, ela foi mortalmente ferida pelo cavaleiro traidor Mordred durante a Batalha de Camman WP. Seu corpo moribundo foi escoltado para uma floresta por Sir Bedivere. Artoria ordenou a Bedivere de luto que se livrasse da Excalibur, jogando-a de volta para a Dama do Lago, em sua ausência. Ela refletiu sobre seus fracassos pessoais, lamentando sua vida como rei. Antes de seu último suspiro, ela apelou para o mundo, em troca de serviços como espírito heróico. Ela pediu uma oportunidade de buscar o Santo Graal para salvar seu país. O reinado de Artoria como rei Arthur durou 10 anos, e 20 anos se passaram desde que ela desenhou Calibur. Artoria tinha 35 anos no momento de sua morte, embora fisicamente ainda parecesse ter 15. O cadáver de Artoria e sua lança sagrada Rongominiad foram levados ao cemitério Blackmore, junto com o cadáver de seu irmão Kai. Segundo a lenda, fadas, incluindo Morgan e Vivian, a trouxeram para Avalon. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!